Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou o Ismael Oliveira e você está no meu canal. Seja bem-vindo, fiquem todos à vontade. Eu passei bastante tempo aqui meio longe do canal, sem postar nada. Hoje eu estou de volta, né? Gostaria de agradecer aí a todos que mandaram mensagens pedindo a minha volta, mandando mensagens aí de apoio, né? Pedindo que eu voltasse a postar vídeos e tal. Mas agora eu estou aqui de volta e hoje eu gostaria de fazer alguns comentários e abordar aqui alguns assuntos que você percebe no dia a dia que como o religioso ele fica constrangido quando ele é questionado. Primeiramente eu gostaria de falar sobre uma experiência que eu tive nas redes sociais. Eu acho que todo mundo aqui do meu canal já conhece o Guilherme de Pádua, que se dizia pastor. Todo mundo já deve conhecer a história desse cara, que foi um ator que, no seu auge, na época em que estava mais em evidência, cometeu um crime gravíssimo que chocou toda a sociedade, matou sua companheira de profissão ali, contracenava com ele ali em uma novela, e foi condenado e pegou prisão, pagou, né, pelo que fez perante as leis humanas, né, já que é assim que as pessoas acreditam, e saiu e tudo bem, se tornou pastor. O que que isso mostra, né? Mostra que muitos criminosos se apegam à religião para tentar ser aceitos novamente na sociedade e para tentar mostrar que são novas pessoas que se regeneraram. E ao ponto que eu quero chegar, até que ponto o cristão ele fica constrangido quando você questiona coisas simples. Recentemente, acho que todos souberam, né, todos estão a par que o Guilherme de Pádua ele veio a falecer. E eu comentando nas redes sociais, após saber da notícia, fiz um comentário aqui em um desses sites de notícias. Eu vou deixar o meu comentário em algum lugar aqui. E eu fiz um comentário bem irônico, né? Muito desses comentários lá sobre a morte do Guilherme de Pádua era de cristãos, pessoas que estavam felizes com a morte desse cara. Ah, que esse cara agora vai pagar, ele está no inferno, ele vai queimar, já vai tarde. Comentários, a grande maioria nesse sentido. O que eu penso sobre isso? Minha opinião sincera é que eu não fiquei com pena desse cara. Minha opinião sincera. Porém, se eu fosse um cristão, eu me sentiria constrangido, porque, de um lado, a Bíblia prega algo como o perdão, como o arrependimento, como se você muda, como se você realmente se arrepende, você ali já vai garantir uma salvação. Mas até que ponto isso realmente é válido na nossa realidade? Esses comentários que eu vi, que a grande maioria de vocês consegue constatar isso muito fácil, são de cristãos torcendo torcendo pelo mal do próximo, independente se é o Guilherme de Pada ou não. Mas eles não estão procurando uma justiça, pelo contrário, eles estão torcendo por uma vingança. Pelo menos uma grande parte desses comentários que a gente consegue ver na internet. Até que ponto um cristão ele vai ser coerente para seguir a Bíblia e realmente perdoar ali o seu malfeitor? Se eu fosse o pai da vítima, eu também não perdoaria esse cara, eu também não aceitaria a barbaridade que esse cara fez. Mas até que ponto, se eu for cristão, até que ponto eu deveria ter esse sentimento? Então vamos para o assunto. Após essa notícia de que o Guilherme de Pádua havia falecido, eu fiz um comentário bem irônico aqui no Facebook. Muitas pessoas torcendo e dizendo que ele estava no inferno, que ele ia sofrer, então eu fiz um comentário mais ou menos nesse sentido. Ah, agora os céus estão em festa, porque está recebendo uma pessoa que se arrependeu genuinamente, então
o céu está em festa. Enquanto isso, a vítima pode não ter tido chance de se arrepender verdadeiramente e agora está em um lugar quentinho. Isso ironicamente. E, para surpresa de ninguém, claro que eu fui totalmente atacado nas redes sociais, porque o cristão, ele não entende que quando você faz esse tipo de crítica que eu coloquei, Deus é justo, até que ponto a justiça cairia nessa situação? Um assassino condenado, confesso, assassina uma pessoa, uma vítima, uma pessoa inocente. E segundo a visão do cristianismo, se esse assassino se arrepender, é o suficiente para ele ser perdoado por Deus e ir para o paraíso fofinho, viver ao lado de Deus e dos anjos. Porém, a mesma chance de arrependimento não vale para a vítima, porque se a vítima tiver qualquer tipo de não seguir realmente toda a doutrina da Bíblia e morrer sem o arrependimento, essa vítima ela não vai ter essa mesma chance de arrependimento. E no meu comentário eu fiz esse tipo de questionamento para tentar fazer as pessoas alargar o pensamento, para chegar e se questionar até que ponto o cristianismo, o Deus que eles veneram, o Deus que eles seguem, é justo. Seria justo um Deus que perdoa um assassino, que diz que veio para os que estão perdidos e não para os que estão salvos, mais ou menos nesse sentido? Até que ponto isso é justo? Um criminoso que tirou a vida de uma pessoa inocente, teve tempo de se arrepender, hoje se diz pastor ou se diz evangélico, ser perdoado pelos seus crimes enquanto a vítima não teve essa chance. Isso é justo em qual visão de mundo? Será que o cristianismo realmente é algo justo, é algo coerente? Se você analisar e você fizer críticas maiores, para você, o pressuposto que existe um Deus e que esse Deus é onibenevolente, é onisciente, onipotente e onipresente, ali você já deve ter uma ideia de que esse Deus sempre soube que essa pessoa iria cometer esse crime. Em nenhum momento o Deus ele interveio para impedir que essa pessoa seja vítima desse assassino tão cruelmente. Então, se você analisar e se você fizer um simples questionamento, que tipo de divindade é essa que coloca a vítima sabendo que ela vai ser vítima e que vai morrer com esses requintes de crueldades? Coloca o criminoso sabendo que esse cara vai fazer essa barbaridade com essa pessoa. E além disso, no final das contas, o criminoso vai ser perdoado e vai ter uma vida boa no paraíso após a morte. E quanto à vítima que morreu de forma extremamente dolorosa, ainda assim, ainda vai pagar no inferno de fogo eterno, porque em algum momento ela não seguiu as leis da Bíblia, sei lá, cortou o cabelo, fez sexo antes do casamento, algo nesse sentido. Coisas simples que tiram dela a salvação, tiram dela esse tipo de aceitação de Deus no paraíso, que exclui ela dessa salvação. Até que ponto isso realmente seria justo para Deus? Um Deus onisciente, onibenevolente, onipresente, que já sabia que tudo isso ia acontecer e mesmo assim ele não fez nada para impedir. Então, esse Deus que prefere o assassino, que deu uma segunda chance para o assassino, não é o mesmo Deus que deu a chance para a vítima. Mas o cristão ele fica com essa problemática. Como que vai agir nessas situações? Vão realmente perdoar os criminosos? Vão aceitar? Vão acolher os criminosos? Ou vão ficar com esse sentimento de vingança, torcendo realmente para que quando o criminoso morrer, ele sofra, vá para o inferno? E o detalhe, né? Esse Guilherme de Pádua,
Ele tirou a vida dessa moça, da Daniela, com requintes de crueldade, com golpes de tesouras, de forma totalmente a trazer dor e sofrimento para essa vítima, enquanto ele morreu ali, me parece que de forma natural, sem sofrimento, não pegou uma doença aí ou sofreu de qualquer forma. Foi uma morte é, bem suave, ele não chegou nem a sofrer. Então, se houver realmente um Deus e ele for um ser que planeja as coisas, que já sabe de todo, as coisas que vão acontecer e não interfere, se ele tem o poder de interferir e de melhorar a situação da humanidade e ele não age, ele não faz, no mínimo ele é cúmplice de toda essa maldade. No mínimo, ele deve até gostar, se houver um Deus com essas características e aceitar esse tipo de coisa, né? Então, meus amigos, o vídeo de hoje é esse, é para a gente fazer alguns questionamentos, alargar o pensamento, até que ponto o cristão ele deve agir? Será que ele vai ter que aceitar os criminosos que cometeram as piores barbaridades? Porque na Bíblia o tal Jesus disse que tem que perdoar o inimigo, que tem que dar a face, ou eles vão ficar com esse sentimento de vingança que a grande maioria dos cristãos tem, que é ver o outro sofrendo, é ver o cara no inferno. E é isso. Até que ponto o cristianismo é genuíno, até que ponto esse Deus que é defendido pelos cristãos são justos. O vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Gostaria de mandar um abraço para todos vocês aí que pediram, que mandaram mensagens aí pedindo para que eu voltasse a comentar vídeos, que sentiram minha falta. É isso aí, pessoal. Estou voltando e pretendo postar vídeos novamente com mais frequência. E é isso aí, galera. Até mais.